Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo. Nós somos Rayane e Suzana, alunas de psicologia. A gente vai falar um pouquinho sobre a neuroanatomia e alguns aspectos que nós vamos abordar são referentes ao trato espinotalâmico anterior e lateral, funções do giro pré-central, giro pós-central, anatomia do lobo frontal e funções do lobo temporal. Para que o nosso estudo possa ser consolidado, a gente vai precisar de alguns conhecimentos, que são eles. O que são os tratos? Tratos são vias que vão do nosso cérebro à nossa medula. Os neurônios de primeira, segunda e terceira ordem, que são responsáveis por fazer as sinapses, levando as informações dos impulsos que estão contidos neles. O trato espinotalâmico, que vai da nossa medula espinhal ao nosso tálamo. E o tálamo é a nossa estação de impulsos nervosos, onde percebem esses impulsos trazidos pelo neurônio de segunda ordem. E o trato ascendente da medula é aquele trato que leva a informação do nosso sistema periférico ao nosso sistema central, ao ascendente. Então, a Suzana vai dar continuidade com vocês, tá bom? Um pouquinho sobre os tratos. Então, vamos lá. Trato espinotalâmico anterior e lateral. O anterior conduz impulsos sensitivos de tato e pressão. Lateral conduz impulsos sensitivos de dor e temperatura. Especificamente sobre o trato espinotalâmico anterior, acontece da seguinte forma. O neurônio de primeira ordem faz comunicação com o neurônio de segunda ordem na medula, ali eles se decussam, seguem na medula, né, para o trato espinotalâmico anterior, dão continuidade na medula, chegando até o tálamo, ali acontece uma nova sinapse, né, e eles seguem no córtex, para o córtex sensitivo. Esse especificamente de tato e pressão. Agora nós vamos falar do trato espinotalâmico lateral, dor e temperatura. O neurônio de primeira ordem entra em comunicação com o neurônio de segunda ordem, fazem ali a decussão na medula, seguem para o trato espinotalâmico lateral, dando continuidade na medula até o tálamo. Ali acontece novamente a sinapse com o neurônio de terceira ordem e segue também para o córtex sensitivo. Esse é especificamente sobre dor e temperatura. A gente está falando sobre dor e temperatura. Perfeito. Aqui a gente falando um pouquinho do giro pré-central e pós-central, onde o giro pré-central ele é localizado no nosso lobo frontal e o giro pós-central é localizado no nosso lobo parietal. O pré-central ele é responsável por atividades motoras, onde na parte mais medial dele se encontram movimentos dos membros inferiores e do nosso tronco. Na parte mais lateral, a gente tem os movimentos da nossa face e dos membros superiores. O pós-central ele é responsável por atividades sensitivas. Tudo bem? Aqui a gente consegue identificar um pouquinho melhor como é que é feita essa divisão no encéfalo, onde a gente tem rosa a parte motora do giro pré-central, e aqui a gente tem os nossos membros, e na parte mais roxinha a gente tem a parte sensitiva no nosso giro pós-central. Conforme a gente utiliza os nossos membros, a gente cria uma imagem no nosso encéfalo que a gente chama de homúnculos. Homúnculos é como o nosso cérebro identifica cada indivíduo. Por isso, cada um tem uma imagem representativa do seu cérebro diferenciada. Bem, vamos falar um pouquinho da anatomia do lobo frontal. Ele tem suas subdivisões, né? Giro pré-central, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior e áreas motoras secundárias. Então, na primeira imagem, a gente tem os sulcos. Os sulcos, eles são as divisões, né? Eles separam ali um giro do outro. Nós temos o sulco central, que fica bem no meio, ele está representado pela cor vermelha, o sulco frontal superior pela cor preta, sulco frontal inferior
pela cor verde. E os giros são como se fossem massas densas, né? Eles ficam entre os sulcos, né? Ali bem nos meiozinhos, frontal superior representado pela cor marrom, frontal médio pela cor verde, frontal inferior pela cor lilás, frontal médio pela cor amarela, frontal inferior pela cor lilás e frontal e pré-central pela cor vermelha. Certo? Certo. Então, nós vamos falar agora das áreas motoras secundárias. Pré-motor é responsável pelo planejamento do movimento. Motora suplementar pela sequência complexa no planejamento do movimento. Pré-frontal, dorsolateral pela tomada de decisões, né, onde ficam as decisões inteligentes. E pré-frontal, orbitofrontal, pela inibição de comportamentos indesejados. São aqueles comportamentos que a gente tem em público, a fala em público. É assim que acontece. Perfeito. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lóbulo temporal, as suas funções, né, principais, que é a compreensão e a audição da palavra falada e a palavra escrita. Ele fica localizado bem aqui, né, nessa parte lateral do nosso encéfalo, e aí fazem parte dele a área de Broca, que é a área motora da fala, a área de associação auditiva, que é essa parte mais marronzinha aqui, o córtex auditivo primário, que é essa parte vermelhinha aqui no centro, e a área de Wernicke, que é a área sensitiva da fala. Um pouquinho da estrutura anatômica dele também possui sulcos e giros, onde aqui a gente tem o sulco lateral, o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Vindo para os giros, nós temos o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. Suas principais atividades: compreensão e audição da palavra escrita e falada. Recapitulando, a parte do trato espinotalâmico anterior e lateral, onde o sistema nervoso periférico envia uma informação pelo neurônio de primeira ordem, ele encontra com o de segunda ordem na medula, faz essa inversão aqui, essa decussão, onde, dependendo do estímulo, ou é anterior ou lateral, envia através da medula para o tálamo, onde a gente pode enviar para o córtex. Um pouquinho dos giros: giro pré-central, responsável por áreas motoras, pós-central, áreas sensitivas, e o lóbulo frontal, que possuem as camadas de giro pré-central, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. E o lóbulo temporal, responsável pela audição escrita, que é composto por giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Aqui a gente deixou um fique por dentro, caso vocês queiram ter um pouquinho de interesse mais a fundo sobre como funciona, né, o nosso sistema, como é que o nosso encéfalo distribui os nossos comandos. E aí tem um pouquinho de cada área do nosso encéfalo, representada pelos lóbulos cerebrais aqui. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem pra gente. Um beijo. Isso aí. Fiquem com Deus. Beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Tchau, tchau.